Ô pessoal, hoje eu queria conversar com vocês sobre os processos internos que ocorrem conosco quando nós estamos fazendo uma obra, uma reforma ou construindo uma casa, nem que seja uma calçada, nem que seja um portão. Como que vocês lidam com isso? Porque é uma coisa bastante interessante. Por mais planejamento que nós tenhamos com um engenheiro, com um arquiteto, com um pedreiro, com a empresa, algo acontece no meio. É lógico, nem tudo é perfeito e em tudo nós temos bastante imprevistos. Entretanto, quando a gente está no meio de uma obra é que a gente se dá conta como a gente não controla absolutamente nada e como, de repente, esses profissionais dessa área também não têm o seu profissionalismo tão bem desenvolvido. Aqui eu não quero fazer nenhum tipo de juízo, tá? Não é julgamento. Eu quero só trazer a consciência para aquelas pessoas que vão fazer reforma ou que estão reformando, que elas se deem conta e que possam utilizar esses, digamos que imprevistos, como uma forma de crescimento individual e pessoal. E, de repente, levar isso para a sua terapia, para o seu coach, para o seu cotidiano, ou simplesmente levar para a sua meditação, dar uma refletida e observar. O que é que eu peço, o que é que eu observo e observei no meu caso específico dessa obra que eu estou fazendo? As pessoas elas não têm dimensão para fazer uma obra no sentido da compra. Nós vamos comprar quantos tijolos para erguer uma parede de 3 metros? Quantos sacos de cimento? E, de repente, é claro que eles aprenderam isso na faculdade e os pedreiros, se não fizeram um curso, nem que seja técnico, eles aprenderam isso de alguma forma, nem que fosse na prática. Então, talvez aí é onde está o maior desperdício. De repente, essas pessoas desse setor específico, eles não fazem muito trabalho de autodesenvolvimento ou de expansão da consciência, para que eles possam ser conscientes sobre essa questão. Eu fiz assim, não deu certo, eu destruo e faço novamente. Está aí o custo que foi inserido ali, o tempo que foi gasto. Aí, de repente, atrasa a obra e você começa a perceber dentro das equipes uma insatisfação muito grande. Algumas equipes têm uma harmonia bastante interessante, onde eles conversam, fazem e acontece. Outras, isso já não é tão presente. E a outra coisa, o alcoolismo e as drogas é muito forte. Talvez por ser um trabalho mais braçal, um trabalho mais duro, em alguns momentos, que eu também não vejo dessa maneira, eu vejo como um trabalho como outro qualquer, essas pessoas acabam gastando além diante dessa situação. Então, às vezes a pessoa não vai vir na segunda porque encheu a cara no domingo, às vezes não vai vir na sexta porque na quinta teve alguma outra questão. E é um trabalho também que a mão de obra ela é muito variável, sabe? E meio que vulnerável. Você começa uma obra com tantas pessoas e aquelas pessoas vão sendo substituídas, elas vão sendo trocadas. Alguns abandonam o emprego, outros vão para outras equipes. É um dinamismo bastante interessante. E eu, assim, ao longo desse 1 ano e meio, praticamente, quase 2 anos de obra, eu tenho observado como existem equipes e equipes, pessoas e pessoas, como eu, toda e outra qualquer profissão. E aí a gente leva um tempo até encontrar aquela que se afina e que concorda com o que a gente deseja fazer e aquela outra que de repente está mais interessada em pegar a tua grana e seguir adiante, fazendo de qualquer forma e de qualquer jeito. Você já teve alguma experiência dessa natureza? Como que você lida ou como que você lidou com isso? Agora que eu já estou no finalzinho da obra e que eu aprendi bastante com todos eles e com todas as intempéries, digamos assim, que surgiram, eu percebo que foi um grande aprendizado em alguns lugares. Me proporcionou muita irritação e muita raiva, em alguns outros momentos muito prazer de perceber que aquilo que está sendo construído, que está sendo criado, que está sendo reformado, tem uma parte minha bastante forte. É a escolha da cor, é a escolha do material, todas essas questões todas são bastante interessantes. Mas, por um outro lado, eu fiquei aqui meio que refletindo, sabe? O que mais é possível ser feito para esse setor para que eles possam vir a modificar? Talvez um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de coach,
um trabalho formal, um curso técnico, onde eles pudessem ser mais profissionais e pudessem se ver ou perceber diante dessa situação. É muito interessante quando a gente começa a percorrer as várias categorias profissionais e ter contato direto com elas. E aí você percebe que, de repente, do alicerce até a cobertura, digamos assim, de um prédio, de uma casa, muita coisa acontece. E nós temos vários profissionais, alguns bastante bons e especializados, ou na pintura, ou no acabamento, para sentar piso, fazer acontecer. E tem outros que são mais, talvez, profissionais e mais requeridos naquela fase inicial. E às vezes eu fico aqui me colocando, né? Qual que é a parte mais interessante ou mais importante? Seria o início, o meio ou o fim? Na verdade, são as três, porque o conjunto da obra é que vai fazer a diferença. Eu vou precisar de uma boa planta, de um bom projeto, um bom alicerce para eu poder erguer as paredes, fazer todo o acabamento e depois, de repente, fazer uma decoração e fazer. Então, nós vamos trabalhar com vários profissionais durante várias etapas do projeto. E com isso, gera na gente bastante expectativa, por um lado, às vezes um pouco de ansiedade, porque você deseja ver aquilo ali pronto, feito, projetado, mais ou menos da forma como você fez. E, ao mesmo tempo, esse tempo, ou esse retardo, ou esse atraso, ele é também importante para a gente poder baixar essas barreiras, essas expectativas, essa ansiedade e poder ver o projeto finalizado. E o que é mais legal é quando você consegue perceber que aquilo que foi feito na realidade foi melhor do que o próprio projeto, que durante o andar do projeto a gente vai modificando, ora isso, ora aquilo, o que a gente havia pensado anteriormente agora já não faz mais sentido. Isso tudo é tão interessante, e aí eu trago essa parábola ou essa nossa conversa para o nosso interior. Como é que você está? Você está ainda trabalhando a sua fundação, o seu alicerce? Você está construindo as paredes, você já fez a cobertura, você está num processo de reforma, isso pode ter a ver com a sua idade, pode ter a ver com o seu trabalho, pode ter a ver com o seu relacionamento. Em que fase da vida você está? Você se percebe requerendo uma reforma, e essa reforma é só no teto? Ou, de repente, ela é estrutural, ela é no corpo todo e vai mexer, inclusive, nas tuas bases, no teu alicerce? É muito interessante começar a perceber isso dessa maneira, que da mesma forma que levamos 9 meses para gerar uma criança, de repente uma casa, um apartamento ou qualquer outra construção, ela também tem o seu tempo requerido. E às vezes, no caso de uma gestação, você tem um prematuro que se antecipa e às vezes tem aquele que tem que ser retirado através de uma cesárea e de outras questões. A mesma coisa acontece com a construção civil. Você já tinha parado para pensar sobre isso e refletir o quanto isso pode mover e trazer para você reflexões? Na verdade, se a gente for se soltar e não ficar muito apegado a determinadas questões, nós podemos ter aproveito de absolutamente tudo. Deixa aqui o seu comentário e a gente troca uma ideia a respeito. Eu quero saber qual que é a sua construção e logo mais a gente vai estar junto. Valeu, obrigado. Vem comigo!